Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula de História vai falar sobre as regências, tá? Então, aqui a gente vai começar com o conteúdo, onde eu vou explicar para vocês aqui, resumir esse texto. Depois eu vou explicar para vocês as atividades, beleza? Então, vamos lá, acompanha no livro de vocês, tá? Bom, após abdicar o trono, né, e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou aqui o seu filho, Dom Pedro II, que era apenas uma criança de 5 anos. Vocês lembram que eu contei isso para vocês aqui na última aula, né? Mas como que uma criança iria governar todo um império? Não tinha como, isso seria um absurdo. E aí Dom Pedro II, ele só passaria a assumir, né, no caso, só assumiria o reino, o império, quando ele fizesse 18 anos. Mas ele tinha 5 ainda. Até ele fazer os 18 ia demorar. Como é que ia ficar esse processo? Bom, o Brasil ficou sendo governado por políticos que exerciam poder em nome do imperador. E esses políticos eram chamados regentes, tá? Esse período é entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, quando ele fez 18 anos, esse período ficou conhecido como período regencial, período das regências. Por quê? Os políticos assumiam o império por determinados tempos, por determinado tempo, né, até que Dom Pedro fizesse 18 anos. Então, o país teve que adotar esse sistema de regências, porque Dom Pedro I teve que voltar para Portugal e Dom Pedro II era só uma criança, né? Não haveria possibilidade dele assumir todo o império. Dessa forma, o período regencial ficou conhecido, ficou dividido, na verdade, em a regência trina provisória, que ela é composta por 3 políticos importantes da época, tá? Durou entre 3 meses de abril e julho de 1831. Nós temos também a regência trina permanente, que ela é composta por 3 pessoas influentes da época e durou de 1831 até 1835. A gente também tem a regência una do padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 até 1838. E por último, nós temos a regência una de Araújo Lima, tá? Que governou sozinho também de 1838 até 1840. Nesse período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes partes do nosso país. Muitas províncias elas não aceitavam, né, o poder dos regentes, e aí juntou com as dificuldades econômicas, e tudo isso aí foi juntando, foram virando fatores que ocasionaram em revoltas. E as revoltas mais conhecidas foram a Guerra dos Farrapos, tá? Que aconteceu em 1835 lá no Rio Grande do Sul e só foi terminar em 1845, quando finalmente aconteceu um acordo entre o governo imperial e os gaúchos. Uma outra revolta que teve foi a revolta chamada Cabanagem, que ela começou em 1835 lá no Grão-Pará, que hoje é conhecido como Pará. E o governo reagiu, enviou tropa e esse conflito durou 5 anos, tá, galera? Só foi terminar em 1840. A gente também tem a Sabinada, que começou em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi extremamente violento contra as pessoas que participavam dessa revolta. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 foram presas, tá? Mas essa rebelião acabou em 1831. Nós tivemos também a Balaiada. A Balaiada aconteceu em Maranhão,
tá? No período de 1838 até 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e também contra as autoridades da região, mas em 1841 foi derrotada pelas tropas do governo. E aqui, ó, tem um mapinha para facilitar para vocês identificarem onde aconteceu cada revolta, tá? Aqui, ó, no Grão-Pará, a gente teve a cabanagem, aqui no Maranhão, a balaiada, aqui na Bahia, a sabinada e aqui a farroupilha, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Bom, devido a esses levantes da população, né, que estavam insatisfeitas com esse governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer uma ordem, né, e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Então, não pôde, a situação estava tão grave, que eles não tinham condições de esperar Dom Pedro II fazer 18 anos. Então, 4 anos antes do devido prazo, ele precisou assumir, sim, o império, tá? Então, no dia 24 de julho de 1840, numa manobra conhecida como golpe da maioridade, esse governo foi denominado Segundo Reinado. E aí ele durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E agora, galera, vocês vão fazer as atividades de acordo com o texto, tá? Nós temos aqui as regências, vocês vão pesquisar aí no texto e preencher com o nome dos regentes, tá? E aí tem regência trina provisória, trina permanente. Lembrando que essas regências aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá? Esse número 1 vocês não vão encontrar no livro, não, vocês vão ter que pesquisar mesmo. O número 2 vocês vão completar de acordo com o texto. O número 3 também. O número 4 também. O número 5 é a opinião de vocês. Vocês vão justificar a resposta de vocês. O que vocês acham? Que era necessária essas revoltas? Aí vocês vão dizer se sim ou não e vão explicar a resposta de vocês. No 6, vocês vão pesquisar um trecho do hino da independência, em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. Então, vocês vão pesquisar o hino da independência e vão copiar aqui somente a parte que fala sobre essa vontade de ser uma pátria livre. Ok? Então, aqui a gente encerra a atividade sobre as regências, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre o ciclo do café, que é bem curtinho. Bom, em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalharam muito rápido. E aí o café foi trazido da África para a América, há cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, né, as tentativas do cultivo não aconteciam na capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. E o café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Então, nessa época, o Brasil era independente e não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes. E esses imigrantes, eles moravam em cortiços, tá? Que é um tipo de moradia coletiva. A produção do café não parava de crescer e o valor também era muito alto, porque se exportava muito café, né? Então, durante esse período da República, o café se tornou a principal atividade econômica do país, porque trouxe muitas riquezas para a nossa região, tá? O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mula e levados até os portos.
Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais até os portos, para facilitar, né, o transporte. A estrada de ferro, Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro até as províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos até essas áreas de produção do café que ficavam no interior paulista. E aqui vocês estão vendo os escravos trabalhando, né, nessa produção do café. E aqui são os exercícios, que são só 3. O número 1, vocês vão preencher os quadrinhos, né? País de onde o café foi trazido, quem trabalhava no cultivo do café. O 2, vocês vão pintar os quadrinhos que indicam os animais que transportavam o café, e aqui serão 2. E o número 3, por que o café se tornou a principal atividade econômica do país durante a República. Então, essa aqui é a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida é só chamar. Um grande beijo para vocês e tchau!